Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês 5 livros para lerem ainda em 2021. Galera, a ideia desse vídeo eu gostaria de compartilhar também um pouco das minhas leituras. No canal eu quero trazer o que eu tenho aprendido, o que eu tenho adquirido de conhecimento nos últimos anos. E provavelmente eu vou fazer muitos vídeos falando sobre livros. Os meus últimos 3 anos, talvez, foram os anos que eu voltei a ler mais. Foi o tempo que eu voltei a me dedicar à leitura. Comecei a ler alguns livros sobre finanças, depois alguns livros sobre desenvolvimento pessoal. E juntei um pouco disso com história, que eu já tinha lido também. Eu venho construindo uma bagagem de leitura satisfatória, interessante. E venho tentando aumentar também a quantidade de livros que eu leio anualmente. Eu fiquei um tempo bom sem ler. Fiquei alguns anos assim no período da escola, no ensino médio ali, no início da faculdade. E voltei no meio para o final da faculdade com esse hábito de forma mais intencional. Uma coisa que eu acho muito legal da leitura é que, por exemplo, se a gente pegar um livro de um autor que já morreu há muitos anos, nós podemos entender sobre os pensamentos dele, entender sobre as analogias, sobre até o propósito de vida dele talvez, por meio da leitura de um livro dele. Mesmo sem precisar sentar com ele para conversar, há autores antigos que não tiveram acesso à internet. Então eu acredito muito na leitura, eu gosto muito da leitura e é o que eu vou trazer para vocês. Vai, tchau! Galera, o primeiro livro que eu vou trazer hoje é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro bem curtinho, esse livro tem cerca de 150 páginas. E é um livro que eu já li esse livro esse ano 2 vezes, porque é um livro que eu li a primeira vez e eu falei, cara, preciso fixar um pouco mais isso, preciso aprender um pouco mais. Então eu li 2 vezes. É um livro que eu recomendo muito porque ele vai falar primeiramente sobre o Império Babilônico. Ou seja, ele vai falar dos maiores impérios que existiram na face da Terra. Muitos homens ricos, muitos homens de posse naquela época, no mesmo lugar. E o livro vai falar sobre como que a Babilônia se constituiu, como que ela foi construída dessa forma. E vai falar também sobre algumas pessoas, vai contar algumas histórias. O legal desse livro é que ele flui no contexto histórico, assim. Não é um livro que fica só jogando informação, mas ele vai contando histórias de pessoas, fazendo correlação. E para fixação, para entendimento, isso é muito interessante. Uma coisa legal desse livro é que ele traz 5 pontos, é a parte chave assim que eu acho. Ele traz 5 pontos, são 5 regras de ouro que fala. Que ele vai falar como que você ganha dinheiro, como que você aumenta o seu dinheiro, como que você mantém, como você multiplica o seu dinheiro. É como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. É um livro muito bom, um livro muito curto, com princípios sobre dinheiro, princípios sobre administração financeira, pessoal, né, que não está falando tanto sobre empresa, mas é muito legal, recomendo muito. O segundo livro que eu vou trazer é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro já tem cerca de 20 anos, que é o livro mais vendido. E o livro já começa com uma pergunta muito interessante. As escolas preparam as crianças para o mundo lá fora? Elas preparam as crianças para o empreendedorismo? E a resposta claramente é não. Esse livro também ele faz uma crítica bem interessante sobre o nosso sistema de ensino, sobre o sistema de educação, porque ele vai, na verdade, falar sobre corrida dos ratos, ou seja, ele vai falar que existe algo que acontece no mercado financeiro, que acontece no sistema de trabalho e educação de todo lugar. Nós somos treinados, preparados para ter boas notas, passar numa universidade, ter uma formação acadêmica e por meio disso conseguir um bom emprego. Só que o autor de Pai Rico, Pai Pobre vai falar que se a gente tem estabilidade, se a gente tem conforto, no sentido de ter um bom emprego, ou seja, estar trabalhando para alguém, nós não estamos empreendendo. Quando nós não estamos empreendendo, nós não estamos correndo atrás da nossa independência financeira. A gente pode falar de aposentadoria, no sentido de não precisar trabalhar mais e conseguir fazer outras coisas. E aí ele fala também, ainda sobre esse ponto, ele fala que existem 2 possibilidades. Ou você vai ter segurança, ou você vai ter independência financeira. As 2 coisas não trabalham junto, no sentido de ou você vai ter um emprego, ou você pode empreender ou arrumar uma outra fonte de renda e aí conseguir escalonar, aumentar suas fontes. Ele vai falar que ele teve 2 mentores, vamos falar assim. O mentor dele era o próprio pai, e o pai dele ele chama de pai pobre, não por questões só financeiras, mas por causa da mentalidade, o que o pai dele trazia como educação, princípios sobre o dinheiro. E o pai rico é uma outra pessoa que ele chama de pai, que eu acho que pelo que eu lembro é o pai de um amigo dele,
E essa pessoa tem outros pensamentos, dá outros conselhos, é uma pessoa que empreende no mercado, é uma pessoa que lida com o dinheiro de uma forma diferente, então ele consegue comparar, ter as duas educações, uma educação convencional que a grande maioria das pessoas tem sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre empreendedorismo, e o outro pai também com os mesmos pontos, só que visões completamente diferentes. Então ele faz um filtro e faz as próprias escolhas. E pelo que a gente vê, ele escolheu bem porque, além de ter crescido financeiramente, além de ter desenvolvido, também é um autor de um livro muito conhecido, muito vendido. E concluindo sobre Pai Rico, Pai Pobre, a ideia do livro é instruir o leitor, me instruir, te instruir sobre como lidar com o seu próprio dinheiro, sobre como lidar com o seu trabalho, como lidar com o médio e longo prazo na sua própria vida e como repassar isso também para outras pessoas, por exemplo, os pais lerem e repassarem isso para os filhos durante o desenvolvimento deles. Esse que é o grande objetivo, a grande sacada do livro. O terceiro livro é o livro Os Segredos da Mente Milionária. Ele vai falar que como que a gente faz para transformar a nossa mentalidade, transformar o nosso jeito de pensar sobre dinheiro e por meio disso criar hábitos de pessoas de sucesso, hábitos que vão nos levar a alcançar aquilo que nós desejamos. Esse livro vai trazer muito um ponto importante que dá até para linkar um pouco com o Pai Rico e Pai Pobre, que é o seguinte: desde a nossa infância nós somos criados, nós somos levados a muitas crenças, a grande maioria, né, das pessoas, a muitas crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre crescimento. E essas crenças, quando levadas à vida adulta, sem serem quebradas, sem serem abandonadas, elas vão te levar a ter o mesmo resultado que seus pais tiveram, seus avós tiveram e etc. E o livro vai falando que quando você consegue mudar a sua mente, consegue mudar os seus hábitos, consegue mudar os seus conceitos sobre dinheiro, principalmente sobre riqueza, né, que o livro vai falar, porque quando a gente consegue alterar isso, nós conseguimos alterar o nosso futuro. No livro vai falar também sobre como substituir uma mentalidade destrutiva que ele fala por uma mentalidade construtiva, que na verdade seria arquivos de riqueza que o livro vai trazer. E aí o livro vai trazer vários arquivos de riqueza, que ele vai trazer no livro, não sei se vai dar pra ver, ele coloca assim, e ele tá escrito aqui, ó: o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Por que a gente não consegue ter educação financeira? Por que a gente não consegue ter bons resultados financeiros? Por que a gente tem uma mentalidade tão negativa? E no final de cada arquivo de riqueza, ele coloca assim, ó: eu me comprometo a ser rico, por exemplo, e coloca: eu tenho uma mente milionária. Ou seja, ele faz essa repetição ao longo de todo o livro: eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, exatamente com o intuito de construir algo novo na sua mentalidade. E esse livro já tem mais de 2 milhões de cópias vendidas somente no Brasil. Quarto livro de hoje é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse foi um dos últimos livros que eu li até então, eu li ele recentemente. E é um livro que me prendeu muito, muito mesmo. O que ele fala muito é sobre relacionamentos, sobre como nós vamos lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, como nós vamos lidar com o próximo mesmo. Ele até traz o que ele chama de regra de ouro nesse livro. A regra de ouro é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Grande parte dos nossos resultados em qualquer área da nossa vida vai ser em relação às pessoas. Um livro que vai falar muito sobre entender o outro, como lidar com o outro. Ele vai falar muito sobre conflitos também, como resolver conflitos, como lidar bem com as pessoas. E uma coisa legal também nesse livro, que ele até traz isso pra gente, que os princípios que são ensinados, as coisas que são faladas, elas só vão funcionar se elas forem feitas de coração. Ou seja, se nós realmente formos transformados, formos mudados, a ponto de tratar o outro melhor, tratar uma pessoa da melhor forma possível, e por meio disso nós conseguimos a admiração, nós conseguimos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor a fazerem aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem. Não que você está enganando as pessoas, mas você está entendendo como lidar bem com todos os relacionamentos que você tem. Esse livro teve cerca de 16 milhões de cópias já vendidas no mundo inteiro. Ou seja, é um livro também que expandiu muito. E agora, o último livro. Esse aqui eu sou bem suspeito a falar porque eu sou muito fã. Eu tenho até vontade de fazer um vídeo só desse livro aqui no canal. É o livro A Marca da Vitória, de Phil Knight. É isso mesmo, esse livro é o livro da Nike, dá pra ver aqui na logo. Ele vai falar de uma forma temporal. É uma autobiografia, ou seja, é o próprio autor, é o Phil Knight, o próprio autor é o criador da Nike. Olha só. O livro começa em 1962 e o Phil Knight vai falando como que
ele saiu do ensino médio ali, fez faculdade. Depois da faculdade ele volta para casa dos pais. Ele não decide seguir o caminho convencional, ou seja, ele não decide arrumar um bom emprego e etc. Ele vai e pega e pede um dinheiro emprestado e sai para fazer um mochilão. A ideia dele é dar a volta no mundo, ele fala isso no livro. Só que ele para no Havaí, fica cerca de 6 meses no Havaí. Depois do Havaí ele vai pro Japão, fica um tempo no Japão. Lá no Japão ele conhece alguns lugares interessantes, conhece fábricas de tênis. E ele volta para os Estados Unidos com a ideia de importar tênis com um valor muito barato do Japão e vender produtos de excelente qualidade. Ou seja, então ele quer vender a baixo custo um produto de excelente qualidade. E o foco dele, Phil Knight, era um corredor, era um atleta na época, até no período da faculdade, etc. Então ele decide vender tênis para corredores. Ou seja, ele tem um nicho bem fechado, tem um objetivo bem claro do que ele quer fazer. Ele vai contando toda essa história. Primeiro ele pede emprestado $50 do pai dele, faz as primeiras importações do Japão. E aí nem chamava Nike, chamava Blue Ribbon Sports. Então ele vai contando como que foi esse desfecho até começar a se tornar Nike. Já falando dos grandes conflitos que ele teve, porque já existiam grandes marcas. A Adidas já existia. A Adidas ele fala que é acho que é o gigante branco, que ele fala que existia nos Estados Unidos, que dominava o mercado de esportes. E Phil Knight chega com várias ideias inovadoras, várias batalhas, assim. A gente vai vendo muito como que ele lidou com o dinheiro, como que foi a Nike, como que a Nike foi escalonando, como que ele chegou aos primeiros grandes atletas, ou seja, ele fez os tênis dele ser usados nas Olimpíadas, nas grandes corridas nos Estados Unidos. Como que funciona essa importação do Japão, chegando até ele, e ele começando a fazer a distribuição disso. E é legal também porque os primeiros tênis, as primeiras caixas ficaram na garagem da casa dele, depois ficaram na garagem, ficaram no apartamento dele quando ele muda, e aí fica uma loucura assim, ele vai contando isso no livro. E ele conta depois como que realmente se tornou a Nike, ele conta do IPO da Nike, quando eles fizeram a abertura de capital, quando teve um grande boom, assim, eles chegaram no momento que não dava mais, eles precisavam abrir capital, eles precisavam de mais investidores. Ele vai contando tudo isso, ele vai contando como que foi a transformação dos tênis também, como que chegaram os primeiros, como que ele construiu outros, como que eles foram montando. Ele tinha um sócio, que era um antigo treinador dele também, de corrida. Então, assim, é um livro que eu sou apaixonado, é um livro que eu li, assim, tenho vontade de ler de novo. A história da Nike ela é muito cativante, a gente aprende muito sobre lidar com o dinheiro também, a gente aprende muito sobre empreendedorismo, sobre constância principalmente. Então assim, é um livro excepcional. Fala galera, então esse é o vídeo de hoje. Agradeço muito você que ficou até o final. Eu quero pedir agora, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like. Escreve aí embaixo também nos comentários um livro que você recomenda para minha leitura, ou desses 5, quais que você leu, qual que te impactou mais, ou qual que você pretende ler após esse vídeo. Eu tenho uma lista de livros que eu venho comprando aos poucos, venho construindo. Então, a sua recomendação vai ser muito válida para mim. É isso, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, até a próxima.